estamos mais uma vez juntos para continuar a nossa sessão acerca de conflitos, não é? Os conflitos da vida. E hoje estaremos a falar acerca de porque é que o mundo está como está. Não é? Quais são as razões porque o mundo se encontra na situação em que se encontra. Eu gostava de vos convidar depois em casa é onde estamos, não é? Mas quando tiverem tempo livre, a poderem fazer uma leitura bíblica que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Convido-vos a lerem todo o capítulo. É um texto extraordinário. Porquê? Porque, ainda que foi escrito há 2000 anos atrás, é um texto que, quando nós estamos a lê-lo, parece que estamos a ler um noticiário, que estamos a ler um jornal atual e dos nossos dias. É um retrato fiel da sociedade em que vivemos. E isto acontece porquê? Isto acontece porque, ainda que o homem ao longo dos anos evoluiu em termos das descobertas na ciência, na tecnologia, há uma série de coisas que evoluíram, não é? E que temos coisas hoje que não tínhamos há 2000 anos atrás. A verdade é que a natureza humana não evoluiu. O homem permanece exatamente o mesmo, exatamente igual, com as mesmas fraquezas, com as mesmas tendências, tal e qual. Porquê é que isto acontece? Porquê é que o mundo está como está? Porquê é que, apesar de haver tanta evolução, o homem permanece igual no que à sua natureza diz respeito, não é? Podíamos pensar um bocadinho sobre isto neste dia. Em primeiro lugar, dizer que o homem tem uma natureza pecaminosa. Não é? Essa é a natureza do homem, é uma natureza pecaminosa. A desobediência de Gênesis capítulo 3, como já vimos quando falámos nas origens, levou a uma natureza que se inclina à injustiça, que se inclina-se à prática do pecado. A palavra de Deus diz-nos em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, por causa da desobediência de Adão, todos nós ficámos debaixo dessa influência e todos nós temos essa natureza, há uma tendência em nós para fazer aquilo que é errado, para fazer aquilo que não agrada a Deus, temos uma tendência para fazer o mal. Ninguém precisa, não há necessidade nenhuma de ensinar uma criança a fazer coisas erradas. Nós ensinamos uma criança a fazer aquilo que é certo. A criança não precisa de aprender a fazer aquilo que é errado. Ninguém ensina uma criança a mentir. Não é preciso ensinar uma criança a mentir. Ela descobre sozinha como é que se mente. E, no entanto, precisamos de ensinar uma criança a dizer a verdade. Porquê? Porque há uma tendência em nós, não é, para fazer aquilo que é errado. Uma tendência na nossa natureza. Então esta é uma razão. A segunda razão é porque o mundo está como está, é porque o homem não teme o julgamento de Deus, não está preocupado com o julgamento de Deus. É importante nós percebermos, Deus deve ser temido pelo homem. Temido não é no sentido de medo, mas no sentido de respeito. Mas não é apenas respeito, é um pouco mais do que isso. Temor não é medo, mas também não é só respeito, no sentido como nós entendemos a palavra. Deus deve ser temido, não é? Reverenciado. Esta será a palavra que mais se aproxima. O facto de que a sociedade se tenha afastado de Deus e deixa de reverenciar Deus faz com que depois o homem entre num caos muito complicado em termos de comportamentos, porque se afasta de Deus. Temos que entender que Deus é justo e mostra aversão ao pecado. Deus não pode pactuar com o pecado. Deus é santo, Deus é justo e Deus sempre vai mostrar aversão ao pecado. Esta aversão ao pecado, temos que entender uma coisa. Estou a dizer, Deus é justo e mostra aversão ao pecado. Porquê é que esta frase é tão importante? Porque o pecado é injusto. Quando pecamos, há sempre alguém que sofre. Ou sofremos nós ou sofre o outro. Há sempre alguém que sofre. O pecado é injusto, maltrata, faz mal. Ainda que pareça, numa fase inicial ou num momento, pareça que não, objetivamente o pecado depois vai trazer consequências
terríveis à nossa vida. Deus, no entanto, age de forma graciosa para com o pecador. Deus é justo, Deus deve ser temido pelo homem, Deus é justo e tem aversão ao pecado, mas Deus age de forma graciosa para com o pecador, ou seja, ainda que Deus é santo e é justo, Ele prepara um plano de salvação e de escape para o homem. Nós iremos ver isso depois ao longo destas sessões. Deus é gracioso para com o pecador, no entanto, derrama a sua ira contra o mal. Em terceiro lugar, eu gostava de abordar convosco a ideia de que o homem não observa a revelação natural de Deus. Não é? Deus revelou-se, uma das formas que Deus se revelou, o apóstolo Paulo vai nos mostrar isto em Romanos no capítulo 1, versículo 20, a tal leitura que irão fazer depois. O apóstolo Paulo vai nos mostrar que Deus revelou-se na natureza, em tudo aquilo que está criado, na maneira como as coisas funcionam, como o universo está criado e funciona, os mais pequenos detalhes. Deus revela-se dessa forma e é possível nós termos consciência da existência de Deus olhando para aquilo que está à nossa volta. No entanto, o homem não tem consciência, não observa isto, não consegue perceber que Deus se revelou na natureza, não é? ou rejeita isso de alguma maneira. Em quarto lugar, o homem não reconhece também a revelação especial de Deus. Isto porquê? Porque Deus revelou-se a nós de três formas diferentes. Deus revela-se na natureza, na forma como ele estabeleceu todas as coisas, percebemos a existência de Deus, mas Deus não se revelou só dessa forma. Deus revelou-se de outras duas formas muito importantes. Uma primeira forma, Deus revela-se nas Escrituras, revela-se na sua palavra, em que Ele inspirou pessoas para escreverem acerca de Deus. A Bíblia é alguma coisa de extraordinário, que não é o nosso tema que temos que abordar hoje, mas que é empolgante a forma como foi sendo escrito ao longo dos anos por autores diferentes, de backgrounds diferentes, de sítios diferentes, de circunstâncias diferentes na história, com períodos, com alguns distanciados por períodos de mais de 1000 anos uns dos outros. E, no entanto, a Bíblia nunca se contradiz. Tudo aquilo que está escrito que se colmata, tudo aquilo que está escrito se completa, tudo aquilo que está escrito se fortalece. É qualquer coisa de incrível. Deus revela-se nas Escrituras. E em terceiro lugar, Deus revela-se na pessoa de Jesus Cristo. Há 2000 anos atrás, Deus veio à Terra e revelou-se na pessoa, deu-se a conhecer na pessoa de Jesus. E o homem não reconhece esta revelação especial de Deus. Portanto, não o reconhece nem na natureza, nem nas Escrituras, nem essa forma como Deus se deu a conhecer há 2000 anos atrás, em que encarnou e Jesus andou entre nós. Ora, estas são as razões porque o mundo hoje está como está. Então, eu gostava de deixar um desafio para si durante esta semana, durante este tempo que nós estamos a viver. Pense sobre isto. Iremos voltar na próxima terça-feira com os conflitos da vida, mas pense sobre isto até lá. Se o mundo está como está e se nós queremos ver um mundo diferente, então nós precisamos de olhar para a natureza e ver Deus na natureza. Nós precisamos de olhar para a palavra de Deus e ver Deus na sua palavra. E nós precisamos, acima de tudo, de olhar para Jesus Cristo e ver Deus em Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe e uma boa semana para todos é o meu desejo.